a enorme satisfação, né, de contar com a possibilidade da doutora Luciene participar do nosso evento, embora ela esteja acometida por um problema de saúde que realmente foi inesperado, aconteceu praticamente no início da semana e no meio da semana. Na quarta-feira ela mandou um e-mail, na quinta-feira ela confirmou, após ter ido no otorrino, que ela não poderia voar. Então a gente agradece muito a disponibilidade que ela está tendo desde ontem. Ficou várias horas durante a tarde lá em São Paulo para tentar ver se a gente conseguia fazer essa comunicação. Hoje também já está há bastante tempo lá. Então a gente realmente agradece a colaboração enorme que ela está tendo conosco. A doutora Luciene, ela é especialista em córnea e cirurgia refrativa. Ela foi formada pela Faculdade de Medicina de Goiás e ela fez a sua residência em oftalmologia na Universidade Federal de São Paulo. Após o término da residência, ela fez o seu mestrado, posteriormente o seu doutorado na mesma Escola Paulista de Medicina, doutorado esse que ela fez quando estava nos Estados Unidos, onde ela foi Fellow em Córnea e Doenças Externas na Universidade da Califórnia. Ela é hoje professora afiliada do Departamento de Oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. Também é coordenadora de ensino do Banco de Olhos de Sorocaba. É presidente da Associação Pan-Americana de Banco de Olhos. E ela é uma pessoa que dá realmente aulas muito boas. Ela tem uma experiência clínica e cirúrgica fantástica. Além de ser uma pessoa extremamente competente, ela é uma pessoa especial, uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, uma pessoa disponível. Então nós gostaríamos de realmente saudar, dar as boas-vindas para a doutora Luciene, que embora não esteja presente presencialmente, estará nas próximas horas conosco. Luciene, eu acho que vamos ver essa imagem dentro. O Vitor aqui, aí, estamos com a sua imagem. Boa tarde, Freda. Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Muito bem. Olha, eu agradeço imensamente todo o esforço de vocês que conseguiram fazer com que fosse possível eu estar fazendo isso aqui. Vamos tentar ver se a gente coloca isso da melhor maneira possível. Eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês. E realmente vocês foram fantásticos por terem possibilitado que eu ficasse aqui e a gente fizesse esse bate-papo. Realmente eu acho que vai ser um bate-papo. E eu vou começar com alergia, depois vamos falar um pouquinho sobre olho seco e o que tem de novo dentro das ceratites infecciosas de uma maneira geral. E aí a gente parte para a parte cirúrgica, tá bom? Então, Freda, vamos começar por próximo de alergia, por favor? Alergia, o que a gente tem de um consenso que foi feito na América Latina, com especialistas específicos da América Latina, é que é um grupo heterogêneo de doenças inflamatórias que se caracterizam por uma inflamação recorrente no olho, na superfície ocular, onde a fisiopatogenia básica é a hipersensibilidade tipo 1. Próximo. O que a gente tem é uma prevalência de alergia muito alta na população geral. Em torno de 50% da população tem algum tipo de alergia. E desses 50%, 83% vão apresentar algum tipo de sintoma ocular. Por isso é tão importante a gente lembrar disso quando nós estamos vendo os nossos pacientes. Próximo. O que a gente sabe é que a grande maioria das alergias ela acaba se desenvolvendo na infância, mas o pico da alergia realmente acontece entre os 18 e 35 anos. 45% desses pacientes que têm uma história de alergia têm uma história de algum tipo de atopia ou familiar ou próprio em alguma época da vida. Então, realmente isso acaba sendo um risco para o paciente desenvolver sintomas de alergia. Próximo. O que a gente tem na fisiopatogenia, a gente sabe que a alergia é uma doença sistêmica, porém, ela tem uma manifestação ocular específica. Essa especificidade ocular é como se fosse um desvio específico, principalmente dos linfócitos TH2. Então, você tem uma polarização, fazendo então que com mecanismos adicionais você tem o processo inflamatório. Existe uma ligação, um crosslink mesmo da imunoglobulina E e os alérgenos externos. Isso vai fazer com que aconteça a degranulação
dos mastócitos, que vai ser responsável, então, pelo quadro todo de alergia. Próximo. Então, o que a gente vê na cascata de alergia, como vocês estão vendo nesse slide da cascata, é o mastócito sendo degranulado quando ele já foi sensibilizado pelo antígeno, com uma liberação de vários mediadores químicos. O principal mediador químico vai ser a histamina. E a histamina tem um fator importante no prurido. Ele é o responsável pelo prurido que o paciente tem. Também é responsável por uma certa vasodilatação. Então, o olho vai ficar vermelho. E essa vasodilatação predispõe a saída de fluxos e de células que vão ajudar no processo inflamatório, que vão trazer mais mediadores químicos. Pode passar o próximo, por favor? Então, o mastócito que a gente tem na superfície ocular, ele é diferente dos outros mastócitos que a gente tem em algumas áreas do organismo, por exemplo, dos pulmões. Isso justifica por que algumas medicações que são utilizadas, alguns estabilizadores de mastócitos, que são muito bem, tem uma resposta muito boa para o pulmão, não tem uma resposta tão boa assim para a superfície ocular. Porque os mastócitos que nós temos na superfície ocular são os mastócitos chamados triptase quimase, ou seja, eles têm enzimas diferentes. São os mesmos mastócitos que a gente encontra na conjuntiva. Pode passar? Então, aqui, de acordo com as conjuntivites alérgicas, vocês veem que os mastócitos triptase quinases, eles são muito mais predominantes na superfície ocular em comparação com os mastócitos triptase, que são os presentes na mucosa nasal, na mucosa, todo o trato respiratório de uma maneira geral. Pode passar? Além desses mastócitos, então, que vão ser responsáveis pela liberação desses mediadores químicos de citocinas e de quimocinas, nós temos as outras células que são recrutadas, que vão sair dos vasos para a região onde está tendo a injúria, né? Entre essas células, a gente tem neutrófilo, linfócito e eosinófilo. Eosinófilo é uma das principais células efetoras para a agressividade da doença. Pode passar, por favor? Então, o eosinófilo, ele produz umas toxinas que são muito ricas em arginina, que causam um dano no epitélio da córnea muito importante. Então, ele, basicamente, a proteína eosinofílica principal é a responsável pelos quadros que a gente observa de ceratite epitelial, da úlcera em escudo e mesmo da fibrose em córnea e em conjuntiva, que nós podemos observar em quadros crônicos de alergia. Pode passar? Então, a gente vê, dentro da classificação atualmente feita para alergia, você tem aqueles quadros que são imunoglobulina E especificamente mediados, ou seja, a conjuntivite alérgica sazonal e a perene, que é aquele quadro que o paciente normalmente tem um quadro de vias aéreas superiores, ele entra em contato com o alérgeno, começa a coçar o olho, espirrar, coçar o olho imediatamente. Pode ser perene, se ele tem contato com o antígeno de uma forma perene, ou pode ser ocasional, se isso acontece ocasionalmente. Nós temos a combinação de respostas imunoglobulina E e outra imunoglobulina, que seriam a ceratoconjuntivite primaveril ou vernal e a ceratoconjuntivite atópica. E os quadros que não têm uma imunoglobulina E especificamente mediando a reação, como a conjuntivite papilar gigante e a blefaroconjuntivite de contato. Pode passar o próximo. O que a gente observa no nosso meio é uma prevalência clínica muito maior das conjuntivites alérgicas sazonais e perenes, onde a gente só tem basicamente o mastócito, então são quadros muito mais benignos, de fácil acompanhamento, porque não tem o eosinófilo envolvido nesse quadro. Depois a gente tem a conjuntivite primaveril, muito frequente no Brasil, depois a atópica e a gigante. Então, vocês veem que a primaveril e a atópica, que são os quadros mais graves para a superfície ocular, de mais difícil acompanhamento, eles têm o acompanhamento, a presença do eosinófilo presente, justificando, então, por que tanta inflamação, tanta cicatrização, tanta alteração de córnea nesses pacientes. Pode passar? E o que o paciente vai apresentar quando ele tem um quadro de alergia? O sintoma principal é realmente o prurido. Então, se você tem dúvida se o paciente está fazendo um quadro de alergia ou se ele está fazendo um quadro de olho seco, a primeira coisa que você tem que perguntar para o paciente é: o que te incomoda mais? É a coceira ou é o ardor? Se o paciente tem um quadro de alergia, ele vai falar assim: não, doutor, o que mais me incomoda é a coceira. Então, é realmente muito importante o quadro de prurido nesses pacientes. Eles têm também sensação de corpo estranho, eles têm quadro de fotofobia, eles têm lacrimejamento.
E ao exame clínico, que a gente vai observar é uma resposta conjuntival, uma hiperemia conjuntival importante, vai encontrar resposta papilar de conjuntiva, que vão ser papilas maiores ou papilas menores, dependendo do tipo da conjuntivite que a gente está observando. Ele pode apresentar quemose nas fases agudas, edema palpebral, a secreção é uma secreção mais mucoide, o limbo pode ser todo alterado, como vocês veem nessa foto superior, um espessamento de limbo importante, e a córnea também pode estar totalmente alterada com epiteliopatia, como vocês veem nesse outro slide da direita, tá? Especificamente a conjuntivite alérgica sazonal, ou seja, aquela conjuntivite que é imunomediada pela IgE, é um tipo muito frequente, mais frequente em primavera e verão, é a que está associada com esses quadros de rinite e asma, ou seja, o paciente tem uma polinização, ele entra em contato com aquela polinização, começa o quadro de rinite e começa então com a forma de prurido importante, quemose, hiperemia. Então é uma forma aguda, basicamente aguda. E os alérgenos mais envolvidos são pólen, poeira, ácaros e alguns outros insetos na nossa região. Pode passar o próximo. Entre a conjuntivite alérgica perene, o quadro é semelhante ao da conjuntivite sazonal. Só que o estímulo continua o mesmo, ou seja, ele tem alergia a ácaro e ele não tira o ácaro da vida dele. Ele tem alergia ao pelo do cachorro e o cachorro está em casa. Então, o paciente vai ter esse quadro de uma forma perene, mas é uma forma normalmente mais branda e pode apresentar sazonalidade dependendo da intensidade do antígeno que o paciente, da quantidade de antígeno que ele vai entrar em contato. Pode passar o próximo. Dentro da ceratoconjuntivite vernal, aqui é um pouquinho mais complicado. Aonde que a gente vai encontrar a ceratoconjuntivite vernal? São pacientes jovens, são crianças. Normalmente acontece na fase, na primeira década de vida. É uma doença autolimitada que normalmente em torno dos 20